Seja bem-vindo ao canal Fortalecimento da Alma. E quem vos fala é a filha amada de Deus, serva, pastora Fabiana Alves, onde neste canal compartilharei com vocês a meditação da Palavra de Deus com diversos temas, sendo um deles a meditação bíblica, pois esta é um dos meios de fortalecimento da nossa alma. E conforme está escrito no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz: "Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido." Veja que a palavra de Deus nos garante que, se meditarmos nela, teremos prosperidade, seremos bem-sucedidos em tudo, sobretudo em nossa alma. E neste canal, de agora em diante, vários temas da Bíblia serão apresentados. Além da meditação bíblica, teremos outros temas como, a exemplo da oração. Conforme referência bíblica no livro de Mateus, capítulo 7, versículos do 7 ao 11, ali relata que Jesus ensina sobre a ação de pedir, buscar e bater para que Deus responda, destacando que Ele é um Pai bondoso que dá boas dádivas aos seus filhos, principalmente o Espírito Santo. Então, a Bíblia, o próprio Senhor Jesus, nos ensinou a orar, a pedir, a buscar, a bater, inclusive a insistir em oração, porque esta é o canal direto a Deus e é por meio desta que Ele ouve a necessidade dos seus filhos. E juntos aqui no canal aprenderemos as diversas orações, porque existe oração de gratidão, de arrependimento, de redenção, de adoração. Então, de agora em diante, também iremos explorar este meio de comunicação com Deus que fortalece a nossa alma. E para o fortalecimento desta, também está escrito na palavra de Deus sobre a gratidão. No livro de João, capítulo 11, versículos 41 e 42, ali relata sobre a oração que Jesus fez diante do túmulo de Lázaro. E ele simplesmente olhou para os céus e fez a seguinte oração de gratidão: "Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste." Veja que para ressuscitar um morto que jazia 4 dias, que estava sepultado, Jesus, ele não pediu, Jesus, ele não fez a oração de súplica, ele tão somente fez a oração de gratidão. Então, é um tema profundo que iremos explanar juntos por meio da meditação diária, por meio do meu devocional. Estarei trazendo a vocês todas as referências bíblicas e para que juntos possamos crescer e fortalecer a nossa alma todos os dias, porque de igual modo que diariamente fortalecemos o nosso corpo por meio da hidratação, do alimento, da atividade física, não é mesmo? Cuidamos da nossa alma e do nosso espírito, cuidamos da nossa saúde mental por meio de tantos meios, terapia, a palavra de Deus, a oração, a meditação diária desta palavra, das orações, também fortalecem a nossa alma. Outra forma de fortalecer a alma é através do louvor e adoração. Isso aqui ficaríamos horas falando sobre, porém eu trouxe apenas 2 versículos. O primeiro, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versos específicos 22 e 23. O versículo que descreve como Deus deu a vitória a Josafá por meio do louvor. É nesses versículos que é contado em que, enquanto o exército de Judá louvava a Deus, o Senhor causou confusão e derrota entre os inimigos, que passaram a se destruir entre si, dando a vitória ao povo de Judá, sem que precisassem lutar. Olha que profundo. Eu fico muito emocionada, até me arrepio em ouvir isso, porque eles tão somente entoaram o louvor a Deus. E era um exército de inimigos grande, o povo temeu. Josafá
tremeu as bases, como diz, mas ele foi buscar o Senhor e o direcionamento que Deus lhe deu foi: vai e leva os cantores, todos os instrumentos, e eles começaram a louvar. E o Senhor destruiu a todo o exército inimigo, porque Deus causou uma confusão. Os louvores entraram nos ouvidos dos inimigos e abateram a todos. Então, está comprovado que Deus faz milagres, que a nossa alma se fortalece através dos louvores e também nos dá vitória. E o segundo versículo bíblico sobre o poder, de buscar esse fortalecimento da alma com louvor e adoração é no livro de Atos, bem conhecido por todos os cristãos, que diz no capítulo 16, versículos 25 e 26, que diz que esses versículos mencionam Paulo e Silas orando e adorando a Deus. E a Bíblia é clara em descrever que houve um terremoto na prisão, fazendo com que as cadeias de todos se soltassem. Encontra-se também no texto que por meio da meia-noite eles estavam orando e cantando louvores a Deus. E de repente o terremoto sacudiu os alicerces da prisão, abrindo todas as portas e soltando todas as cadeias de todos os presos. Veja o poder da adoração e da oração em conjunto. E esta oração fortalece a nossa alma. A gente também vence batalhas, cadeias que atormentam a nossa alma também são quebradas. Por quê? Porque a adoração nos leva ao trono de Deus. E por fim falaremos do outro meio, que também é um dos meios de fortalecimento da alma. Isso se encontra tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas falarei sobre aquilo que Jesus nos trouxe. Um dos versículos que quero compartilhar é Mateus 16, 18, e diz assim que é uma passagem bíblica que aconselha a não jejuar de forma pública ou hipócrita, mas sim em secreto, com a motivação de agradar a Deus e não aos homens. Jesus instrui os seus seguidores a manter a aparência normal ao jejuar, não para obter reconhecimento humano, mas para que apenas o Pai Celestial possa ver e desta forma obtermos a recompensa. Um outro relato bíblico sobre Jesus, sobre o jejum trazido por Jesus, se encontra ali no livro de Mateus 17, 21. E que também aparece no livro de Marcos 9, 29. Diz assim que o versículo, ele menciona que certas castas de demônios só saem com jejum e oração. E ele afirma, mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Este relato bíblico se refere àquele endemoniado gadareno, onde os discípulos foram para expulsar aquele demônio, mas o demônio não obedeceu aos discípulos. E quando Jesus chegou, Jesus conseguiu libertar aquele jovem. E os discípulos perguntaram a Jesus o que tinha acontecido, o que havia faltado neles. E então Jesus enfatizou que existem certas castas de demônio que só saem com jejum e oração. Isso significa dizer que quando jejuamos, cada um tem uma resistência física e é importante se atentar a isso, ir no limite de cada um, desde que façamos um jejum. Então, a nossa alma se fortalece e o mundo espiritual respeita a unção de Deus que está em você, porque quando a sua alma está fortalecida, você tem a autoridade do Pai Celestial na tua vida. E o inferno, todo inferno tem que se dobrar diante de você, não por mim, não por nós, mas pela presença daquele que nos revestiu. E então, é sobre esses assuntos de fortalecimento da alma que iremos fazer uma profunda imersão na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E juntos vamos buscar esse fortalecimento da alma. E por fim, e não menos importante, quero enfatizar aqui que essas partilhas que farei está
estarão relacionadas ao meu devocional diário e assim compartilhar com vocês tudo aquilo que o Senhor Deus de Israel tem compartilhado e o que a Bíblia fala a respeito. Sendo assim, eu quero te convidar a participar desse canal, a se inscrever no mesmo, ativar o sininho em todos, para que dessa forma, pronto um vídeo entre, você possa recebê-lo e junto comigo fortalecer a nossa alma em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, que será o nosso primeiro vídeo.